O que é o Espiritismo? Por Allan Kardec. Continuação do primeiro capítulo, terceiro diálogo, o Padre. Além disso, é fácil demonstrar que certos dogmas encontram na reencarnação uma sanção racional, hoje aceitos por aqueles que outrora os repeliam, por falta de compreensão. Não se trata, pois, de destruir, mas de interpretar. É o que se dará mais tarde pela força das coisas. Aqueles que não quiserem aceitar a interpretação ficam inteiramente livres, como ainda hoje o são, de crer que é o Sol que gira ao redor da Terra. A ideia da pluralidade das existências se vulgariza com espantosa rapidez, em razão de sua extrema lógica e conformidade com a justiça de Deus. Que fará a Igreja quando a reencarnação for reconhecida como verdade natural e aceita por todos? Em resumo, a reencarnação não é um sistema concebido para satisfazer as necessidades de uma causa nem uma opinião pessoal. É ou não é um fato. Se está provado que certos efeitos existentes são materialmente impossíveis sem a reencarnação, é preciso admitirmos que eles decorrem da reencarnação. Logo, se essa lei está na natureza, não pode ser anulada por uma opinião contrária. Padre. Segundo os Espíritos, quem não crê neles nem nas suas manifestações será menos favorecido na vida futura? Allan Kardec. Se esta crença fosse indispensável à salvação dos homens, que seria daqueles que desde o começo do mundo não tiveram a chance de possuí-la, bem como daqueles que durante muito tempo morrerão sem tê-la? Poderá Deus fechar-lhes as portas do futuro? Não. Os Espíritos que nos instruem são muito mais lógicos. Eles nos dizem: Deus é soberanamente justo e bom, e não subordina a sorte futura do homem a condições alheias à sua vontade. Eles não nos dizem que fora do Espiritismo não possa haver salvação, mas sim, como o Cristo, que fora da caridade não há salvação. Padre. Permiti, então, dizer-vos que, desde que os Espíritos só ensinam os princípios de moral encontrados no Evangelho, não vejo qual possa ser a utilidade do Espiritismo, uma vez que antes dele, e sem ser por ele, podíamos e podemos alcançar a salvação. Outro tanto não sucederia se os Espíritos viessem ensinar algumas grandes verdades novas, alguns desses princípios que mudam a face do mundo, como fez o Cristo. Ao menos o Cristo era só, sua doutrina era única, ao passo que os Espíritos se contam por milhares e se contradizem, uns dizendo que é branco o que outros afirmam ser negro, dando origem assim desde o começo a muitas seitas. Não seria melhor deixarmos os Espíritos em paz e nos contentarmos com o que já temos? Allan Kardec. Laborais em erro, Senhor, em não sair do vosso ponto de vista e em considerar sempre a Igreja como o único critério dos conhecimentos humanos. Se o Cristo disse a verdade, o Espiritismo não podia dizer outra coisa, e em vez de apedrejá-lo por isso, deve-se acolhê-lo como poderoso auxiliar que vem confirmar por todas as vozes de além-túmulo as verdades fundamentais da religião, combatidas pela incredulidade. Que o materialismo o combata, compreende-se facilmente, mas que a Igreja se associe ao materialismo para combatê-lo é o que não se pode conceber. Ela também se contradiz quando qualifica de demoníaco o ensino que se apoia na autoridade de Jesus e, ao mesmo tempo, proclama a missão divina do fundador do cristianismo. O Cristo teria dito tudo? Revelado tudo? Não,
porque ele próprio disse: muitas coisas eu teria ainda a dizer-vos, mas não podeis compreendê-las. É por isso que vos falo em parábolas. Hoje, que o homem está maduro para compreender, o Espiritismo vem completar e explicar o que o Cristo não fez senão tocar, ou só disse sob a forma alegórica. Direis, sem dúvida, que competia à Igreja dar essa explicação. Mas qual delas? A romana, a grega ou a protestante? Como não estão de acordo, cada uma delas explicaria a seu modo e reivindicaria o privilégio de dar essa explicação. Qual delas conseguiria reunir todos os dissidentes? Deus, que é sábio, prevendo que os homens iriam contaminá-la com suas paixões e prejuízos, não quis confiar-lhes o cuidado desta nova revelação. Entregou-a aos espíritos, seus mensageiros, que a proclamam por todos os pontos do globo, fora dos limites particulares de qualquer culto, a fim de que ela possa aplicar-se a todos, e nenhum a transforme em objeto de exploração. Por outro lado, os diversos cultos cristãos não se terão, em coisa alguma, afastado do caminho traçado pelo Cristo? Seus preceitos de moral serão escrupulosamente observados? Não lhe desnaturaram as palavras a fim de servirem de apoio à ambição e às paixões humanas, quando elas são a sua própria condenação? Ora, o Espiritismo, pela voz dos Espíritos, enviados por Deus, vem chamar à estrita observância de seus preceitos aqueles que dela se afastam. Será por isso que o qualificam de obra satânica? Vós vos iludis, dando o nome de seitas a algumas divergências de opiniões relativas aos fenômenos espíritas. Não é de admirar que no começo de uma ciência, quando para muitos as observações ainda eram incompletas, tenham surgido teorias contraditórias. Essas teorias, porém, repousam sobre detalhes e não sobre o princípio fundamental. Podem constituir escolas que expliquem certos fatos a seu modo, mas não são seitas, como não o são os diferentes sistemas que dividem os nossos sábios sobre as ciências exatas, em medicina, física, etc. Riscai, pois, a palavra seita, que é imprópria ao nosso caso. A quantas seitas o cristianismo não tem dado origem desde que surgiu? Por que a palavra do Cristo não teve bastante poder para impor silêncio a todas as controvérsias? Por que é suscetível de interpretações que ainda hoje dividem os cristãos em diferentes igrejas, pretendendo todas elas possuir exclusivamente a verdade necessária à salvação, detestando-se intimamente e se anatematizando em nome do seu divino mestre, que não pregou senão o amor e a caridade? Devido à fraqueza dos homens, direis vós. Seja, como então quereis que o Espiritismo triunfe subitamente dessa fraqueza e transforme a humanidade como por encanto? Passemos à questão da utilidade. Dizeis que o Espiritismo não nos ensina nada de novo. É um erro. Ele ensina, ao contrário, bastante àqueles que não se detêm na superfície. Ainda que ele não fizesse mais que substituir a máxima fora da caridade não há salvação, que congrega os homens, àquela fora da igreja não há salvação, que os divide, e já teria marcado uma nova era à humanidade. Dissestes que se podia passar sem o Espiritismo. Concordo, como também se podia passar sem uma porção de descobertas científicas. Os homens certamente viviam bem antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se tivesse calculado os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico e sem outras coisas. O camponês, para viver e fazer germinar o trigo, não precisa saber o que é um cometa,
E, contudo, ninguém nega que todas essas coisas alargam o círculo das ideias e nos fazem compreender melhor as leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos é uma dessas leis que o Espiritismo nos faz conhecer. Ele nos ensina a influência que esse mundo exerce sobre o corpóreo. Mesmo supondo que a isso se limitasse a sua utilidade, já não seria muito a revelação de tal potência? Vejamos agora a sua influência moral. Admitamos que ele nada ensine sob esse ponto de vista. Qual o maior inimigo da religião? O materialismo, porque o materialismo não crê em coisa alguma. Ora, o Espiritismo é a negação do materialismo, que já não tem razão de ser. Assim, não é mais pelo raciocínio, nem pela fé cega, que se diz ao materialista que nem tudo se acaba com o corpo, mas pelos fatos, fazendo-o, por assim dizer, tocar com os dedos e enxergar. Não será isso um pequeno serviço prestado à humanidade e à religião? Isto, porém, não é tudo. A certeza da vida futura e o quadro vivo daqueles que nos precederam nessa vida mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis porque, sem ser uma religião, o Espiritismo se prende, essencialmente, às ideias religiosas, desenvolve-as naqueles que não as possuem e fortifica-as nos que vacilam. Nota de rodapé. Veja-se a nota de rodapé número 6. A religião encontra, pois, um apoio nele, não para as pessoas de visão estreita, que veem a vida futura integralmente na doutrina do fogo eterno, mas na letra que no espírito, e sim para aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Em síntese, o Espiritismo engrandece e eleva as ideias, combate os abusos gerados pelo egoísmo, a cupidez, a ambição. Quem, porém, terá a coragem de defendê-los e se declarar em seus campeões? Se ele não é indispensável à salvação, facilita-a, firmando-nos no caminho do bem. Além disso, que homem sensato ousará avançar que a falta de ortodoxia é mais repreensível aos olhos de Deus do que o ateísmo e o materialismo? Submeto as seguintes questões a todas as pessoas que combatem o Espiritismo, sob o ponto de vista de suas consequências religiosas. Primeiro, quem será menos favorecido na vida futura? Aquele que não crê em coisa alguma ou quem, acreditando nas verdades gerais, não admite certas partes do dogma? Segundo, o protestante e o cismático serão confundidos na mesma reprovação que o ateu e o materialista? Terceiro, aquele que, no rigor da palavra, não é ortodoxo, mas faz todo o bem que pode, que é bom e indulgente para com o próximo, leal em suas relações sociais, terá menos garantia de salvação do que aquele que crê em tudo, mas que é duro, egoísta e falta com a caridade? Quarto, o que vale mais aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs sem a dos deveres da ortodoxia ou a destes últimos sem a da moral? Respondi, senhor Abade, as questões e objeções que me dirigistes, mas, como vô-lo disse no começo, sem intenção alguma pré-concebida de vos conduzir às nossas ideias e de mudar as vossas convicções, limitando-me a fazer-vos encarar o Espiritismo sob o seu verdadeiro aspecto. Se não tivesseis vindo, eu não vos teria ido procurar, o que não quer dizer que desprezássemos a vossa adesão aos nossos princípios, caso ela se verificasse. Longe disso, julgamo-nos sempre felizes pelas aquisições que fazemos, as quais têm para nós tanto maior valor
quanto mais livres e voluntárias são. Não só não temos o direito de exercer constrangimento sobre quem quer que seja, como também sentiríamos escrúpulo em ir perturbar a consciência dos que, tendo crenças que os satisfazem, não venham espontaneamente ao nosso encontro. Dissemos que o melhor meio de se esclarecerem sobre o Espiritismo é estudarem previamente a teoria. Os fatos virão depois, naturalmente, e serão compreendidos facilmente, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias os façam vir. As nossas publicações são feitas no intuito de favorecer esse estudo. A primeira leitura a fazer-se é a deste resumo, que apresenta o conjunto e os pontos mais salientes da ciência. Com isso, já se pode fazer uma ideia do Espiritismo e ficar-se convencido de que, no fundo, existe algo de sério. Nesta rápida exposição, nós nos empenhamos em indicar os pontos sobre os quais o observador deve fixar particularmente a atenção. A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria daqueles que querem julgar o que não compreendem, ou que se baseiam em ideias pré-concebidas. Se da leitura deste primeiro resumo surgir o desejo de saber mais sobre o assunto, deve-se ler o Livro dos Espíritos, no qual os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos. Depois, o Livro dos Médiuns, para a parte experimental, destinado a servir de guia para os que desejarem operar por si mesmos, bem como aos que quiserem compreender melhor os fenômenos. Vêm depois as diversas obras em que são desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, tais como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, etc. A Revista Espírita é, de certo modo, um curso de aplicações, em virtude dos numerosos exemplos e desenvolvimentos que ela encerra, tanto sobre a parte prática como sobre a parte experimental. Às pessoas sérias que já fizeram um estudo prévio da doutrina, teremos prazer em dar verbalmente as explicações que se tornarem necessárias, sobre os pontos que porventura não tiverem compreendido suficientemente.